Bom, a questão aborda o tema sobre a história dos povos africanos, através de um texto que diz o seguinte: no extremo sul do Planalto do Zimbábue, entre os rios Zambeze e Limpopo, está o maior e mais adorável sítio arqueológico da África subsaariana, com a sua torre cônica, seus muros de pedras longos e curvilíneos e seus artefatos cosmopolitas. O grande Zimbábue testemunha a existência de uma próspera cidade que deve ter dominado o comércio e a cultura na África Austral, ou seja, na África do Sul, em algum ponto entre os séculos XII e XVII, ou seja, quando a Europa vivia a Idade Média e o início da Idade Moderna. Sua arquitetura única e suas esculturas contam uma história rica, cujos pedaços os arqueólogos continuam a juntar ainda hoje. A nação do Zimbábue, antes Rodésia, até sua independência da Inglaterra em 1980, foi batizada em referência a esse sítio. Ou seja, abandonou o nome que os ingleses tinham dado, Rodésia, em homenagem a um empresário inglês chamado Cecil Rhodes, para adotar um nome africano, representando um povo africano que desenvolveu ali uma civilização muito antes da invasão europeia sobre a África. Aí vamos ver o que pede enunciado. A preservação desse sítio arqueológico teve um importante significado para a história do continente africano, pois eliminou as disputas territoriais entre as comunidades da África subsaariana. Falso, porque essas disputas existem ainda hoje, muitos conflitos entre várias nações africanas que já existiam antes dos europeus chegarem à África. Os europeus invadiram a África e intensificaram esses conflitos, e muitos deles ainda existem. B. Corroborou a homogeneidade da cultura dos povos africanos subsaarianos. Muito falso. Na África subsaariana, a heterogeneidade cultural é gigantesca. Ali na África, ao norte do Saara, tem uma homogeneidade um pouco maior porque prevalece a cultura árabe. Mas mesmo na África do Norte também tem bastante diversidade, apesar do predomínio da cultura árabe. Promoveu o fortalecimento dos povos africanos no contexto internacional. Falso, porque ainda hoje, no contexto internacional, os povos africanos eles têm dificuldade, do ponto de vista político e econômico, de lidar com os europeus, por exemplo, ou com os Estados Unidos, com os japoneses, com os chineses, porque o que prevalece na África são países subdesenvolvidos, como aqui na América Latina, como o caso brasileiro, por exemplo, e são povos que sofrem sim com o imperialismo, ou neo-imperialismo nos dias atuais, por parte dos Estados Unidos, dos países europeus e até da própria China, no início do século XXI, por exemplo. Letra D. Viabilizou a difusão dos valores culturais africanos pelos outros continentes. Também falso, é claro que há uma difusão desses valores culturais africanos ao longo da história, principalmente com a diáspora africana durante o período do tráfico negreiro, do tráfico atlântico de escravizados da África para a América, que durou 300 anos. Ali sim foi um período de grande difusão dos valores culturais africanos. Mas hoje, mesmo com o fortalecimento do estudo sobre a história da África, não há uma grande difusão desses valores. Pelo contrário, no mundo globalizado, há uma difusão muito maior dos valores ocidentais. Por exemplo, através da internet, com a difusão da língua inglesa. E não é uma globalização que, na verdade, impõe os valores ocidentais para o mundo e não os valores culturais africanos. Pelo contrário, muitas vezes, com o avanço da globalização, línguas africanas desaparecem em função do avanço do inglês, de línguas europeias, tanto do inglês quanto do francês e até do português, em países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. A língua portuguesa avança e muitas vezes eliminando algumas línguas africanas antigas. Letra E é o que responde à questão. Contribuiu para a refutação
da ideia das culturas africanas como simples tribos. Então é um grande equívoco pensar que antes do europeu invadir a África, o que havia na África eram apenas tribos nômades. Havia uma diversidade. Sim, as tribos nômades existiam, mas existiam também tribos sedentárias e grandes impérios com reis poderosos e rainhas com poder centralizado. O grande exemplo é o Egito dos faraós. O Egito fica na África, muito anterior à invasão dos europeus. Mas não foi apenas no Egito que houve esses grandes impérios antes da invasão europeia. Aí o texto fala de um sítio arqueológico na África do Sul, na região do Zimbábue, muito antes, que demonstra a presença de um império ali, muito antes da chegada da invasão dos europeus.